Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Surfista Cripto, o canal que vos traz as novidades sobre Bitcoin, economia e o ecossistema das criptomoedas. No episódio de hoje vamos falar sobre este ataque conjunto e coordenado de entidades reguladoras norte-americanas ao espaço cripto em geral. Desta vez é a Binance que está sob ataque e o seu CEO CZ, o que fez o Bitcoin cair ontem dos 28 mil para 26 mil e muitos dólares. Vamos também falar sobre o governo dos Estados Unidos, que já é um dos maiores detentores de Bitcoin do planeta, e novidades muito promissoras para a rede Polygon e para a sua escalabilidade futura. Isso e muito mais hoje no canal. Fiquem até ao fim para ver também alguns gráficos de análise técnica. Para começar, o Bitcoin precificado a 28.342 dólares à hora da gravação, com o Ethereum a superar os 1.800 dólares, com o Polygon a recuperar algum do seu valor, posicionado agora a 1.14 dólares no índice do médio da ganância. Depois deste índice estar no verde, no 66, no 67, onde não era visto há muitos meses, estas notícias de ataque à Binance não só fizeram o preço do Bitcoin cair, como tiraram também alguma da confiança nos investidores, posicionando agora este índice no 57. Podemos ver aqui nas velas diárias do Bitcoin que o ativo chegou a bater os 26.551 depois das notícias de ataque à Binance, que vamos falar já sobre elas. A Binance e o seu CEO, o CZ, são processados pela CFTC após supostas violações regulatórias. A CFTC é a Commodity Futures Trading Commission e eles vêm alegar que a Binance incentivou cidadãos norte-americanos a negociarem na Binance.com e não na Binance.us através de VPNs, contornando assim a lei norte-americana. Este processo é todo muito estranho porque acaba tudo por ser muito o diz que disse, ou o diz que o CZ disse. Portanto, todas as alegações aqui estão baseadas num depoimento de uma toupeira e o CZ já tinha alertado no início do ano que isto iria acontecer. Aliás, eu trago-vos aqui um tweet do início de janeiro do CZ que disse que em 2023 seria um ano de repensar e de manter as coisas simples. Portanto, de educação, compliance com as regras estaduais dos vários países, focarem-se nos produtos e serviços. E depois ele diz aqui, no ponto 4, no início de 2023, ele disse isto: ignorem o FUD, as notícias falsas, os ataques, etc. Inclusive ele diz que no futuro, sempre que ele tweetar o número 4, é porque está sob ataque e é para as pessoas ignorarem. Isto a mim não me parece aleatório. Portanto, numa altura em que nós vemos crises bancárias sistemáticas, parece que há um ataque conjunto ao mundo cripto. Portanto, foi à Coinbase, à Kraken, a protocolos que podem ser atacados e que não são assim tão descentralizados, e agora a Binance. A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo e é a melhor maneira de entidades reguladoras tentarem atacar o Bitcoin. A verdade é que não estão a ter muito sucesso, o Bitcoin ressentiu-se, mas hoje já recuperou os 28 mil dólares. Portanto, é o que eu continuo a dizer, é impossível atacar a rede Bitcoin, por muito que tentem, e provavelmente estes reguladores estão a pensar qual será o próximo passo, visto que de maneira nenhuma conseguem mandar o espaço para baixo. Uma coisa são criptomoedas, outra coisa é o Bitcoin. São coisas diferentes. O espaço cripto, há muitas altcoins que são afetadas por este tipo de ataques, principalmente projetos mais centralizados, mas o Bitcoin continua impávido e sereno. E a verdade é que o CZ, depois deste ataque, fez um tweet muito simples com a letra 4. Portanto, tem aqui o tweet dele, depois destes ataques surgirem nas mídias de criptomoedas, ele fez um tweet muito simples, só com o 4, em referência ao tweet de janeiro de 2023. Portanto, ataques, fake news e FUD, medo, incerteza e dúvida que querem lançar sobre o espaço para desacreditar o espaço numa tentativa efêmera de salvar ou de credibilizar o sistema bancário. A verdade é que estas entidades reguladoras conseguiram surtir algum efeito e foram sacados mais de 500 milhões da Binance no meio destas acusações. A verdade é que a Binance tem passado por vários ataques destes e de vários FUDs destes ao longo dos últimos meses e tem conseguido honrar os levantamentos e manter a liquidez para com os seus depositantes. Se a Binance quebrar, vai ser gravíssimo. Todo o espaço cripto não vai ser como uma FTX. Passados uns meses já tínhamos recuperado. Se a Binance quebrar, será realmente um hectacombe para o ecossistema. E a verdade é que os reguladores americanos estão mesmo a sufocar as criptomoedas, e agora é Katie Haun, que depois de trabalhar 11 anos no Departamento da Justiça norte-americano, entrou em grandes
grandes empresas do espaço cripto e começa a sinalizar este ataque conjunto destas entidades reguladoras numa tentativa vã de salvar o passado. Inclusive ela faz aqui uma analogia bastante interessante em que diz, imagine que se há um século atrás os reguladores tivessem cortado a Ford e a General Motors dos serviços bancários porque consideravam os automóveis muito arriscados ou muito competitivos com os comboios e os cavalos da altura. Portanto, eu acho uma analogia extraordinária e isto é realmente os reguladores a sentirem-se ameaçados por um novo sistema, um sistema mais funcional e com menos buracos que o sistema financeiro e bancário atual em que a economia mundial existe, que é um sistema que tem falhas e tem provado isso ao longo dos anos e voltou a prová-lo agora recentemente com toda esta crise bancária que estamos a assistir. Mudando aqui de tema, o governo dos Estados Unidos ataca as criptomoedas, mas já possui cerca de 1% de todos os bitcoins que existem em circulação. O governo dos Estados Unidos começa a acumular bitcoin, principalmente de apreensões que foram feitas, por exemplo, com o fechar do negócio da Silk Road, foram apreendidos milhares de bitcoins e o governo dos Estados Unidos já possui mais de 200 mil bitcoins. Estes bitcoins eu acredito que vão ser importantes num futuro estratégico ou estratégico ou económico para o mundo ocidental. Nós vemos países como a China a acumular bitcoin e devido a todo este conflito geopolítico que existe entre Ocidente e Oriente, é importante que as nações ocidentais não se deixem ficar para trás porque o bitcoin vai ser extremamente importante nas próximas décadas para o poderio geopolítico de certas nações. E esta competição por uma fração dos 21 milhões vai existir e quem possuir a maior fração dos 21 milhões estará estrategicamente melhor posicionado relativamente aos seus oponentes e adversários. O governo dos Estados Unidos, que com esta acumulação de bitcoins tem já mais bitcoin do que a empresa da Nasdaq com mais bitcoin, que é a MicroStrategy do Michael Saylor, que é um bitcoiner veterano que acredita extremamente no potencial da tecnologia. E por falar em MicroStrategy, a MicroStrategy paga o seu empréstimo à Silvergate, ao banco que colapsou, e compra mais 6.200 bitcoins. Portanto, a MicroStrategy não para de acumular. Portanto, as grandes baleias estão a acumular nesta fase e isto poderá também ser mais um indicador que o mercado de alta estará por vir e que os grandes institucionais se estão a preparar para surfar esse mercado. A MicroStrategy, que agora tem cerca de 138 mil bitcoins sobre a sua custódia, é mais de 0,5% de todo o bitcoin disponível. Eu inclusive trago aqui uma lista das entidades com mais bitcoin no globo. A MicroStrategy, como eu acabei de referir, é a empresa que detém mais bitcoin com 0,6% do supply dos 21 milhões. Vemos a Tesla em quarto lugar, que não chega a ter 0,1% de todo o bitcoin. E depois vemos nações como a China, como a Ucrânia, bastante bem posicionadas. A verdade é que a China também tem quase 1% dos 21 milhões e os Estados Unidos não aparecem nesta lista, mas também detêm aproximadamente 1%. Portanto, estas duas potências equilibradas aqui na detenção de Bitcoin que já têm. E quando esta corrida começar a ser séria e bancos centrais começarem a acumular Bitcoin e deixarem de tentar combater o Bitcoin, vocês não duvidem. Isto vai levar o valor de cada moeda para valores estratosféricos. Eu várias vezes refiro aqui no canal, o Bitcoin tem uma arquitetura de escassez e é esta escassez que vai fazer o valor valer mais ao longo dos anos, ao contrário da moeda fiduciária que com uma impressão ilimitada e sem um supply limitado, cada vez vale menos. Sejam os meus euros, sejam os vossos dólares, cada vez valerá menos o nosso papel moeda. Depois podemos ver que a Mt. Gox foi uma das maiores corretoras de criptomoedas há 5, 6 anos atrás, foi hackeada e ainda detém muito Bitcoin que será entregue aos utilizadores da plataforma que ainda esperam que este processo seja resolvido. E depois, o maior fundo de Bitcoin, que tem mais de 3% de todo o Bitcoin disponível, é o fundo da Grayscale. Portanto, o Grayscale Bitcoin Trust, com cerca de 3,065% de todo o supply dos 21 milhões. Só para termos uma ideia como está distribuído o Bitcoin entre empresas, países, e que quando esta guerra começar e quando esta competição começar a ser mais agressiva, isto vai levar o valor do ativo para patamares estratosféricos. Eu volto a avisar, isto não são conselhos de investimento, eu não estou acreditado para vos dar conselhos de investimento, vocês façam as vossas próprias pesquisas. E a rede Polygon lança o Zk EVM na rede principal Ethereum. Esta tecnologia de Zero Knowledge é a maior tecnologia de escalabilidade para uma rede e agora compatível com a Ethereum Virtual Machine. Isto pode ser muito bom para o futuro da rede Polygon, uma rede que eu acredito que vai trazer várias surpresas agradáveis no próximo bull market. Meus caros, passando aqui para os gráficos de análise técnica do Bitcoin e falando agora um bocadinho dos fundamentais, o Bitcoin nunca esteve com os fundamentais
tão fortes. E não estamos em bull market, estamos em bear market. Esta linha amarela aqui representa o número de carteiras que detêm mais que uma moeda inteira de Bitcoin, mais que 1.0 Bitcoin. Esse número está em máximas históricas e já quase 1 milhão de carteiras têm mais de um Bitcoin. A rede não para de crescer e, apesar do mercado de baixa, continua a mostrar força e impulsão para o futuro que se avizinha. Trago-vos também um gráfico dos vários ciclos anteriores desde 2013 do Bitcoin, e isto são velas Aikanashi, portanto são as velas japonesas que têm uma fórmula para o fechamento do mês anterior. Enfim, não vos vou falar aqui sobre como calcular uma vela Aikanashi, vocês facilmente encontram essa informação online, mas reparem, sempre que tivemos duas velas verdes Aikanashi a seguir a um bear market foi o início do mercado de alta. Portanto, duas velas verdes, subida parabólica, duas velas verdes, subida parabólica, e nós estamos a ver duas velas verdes Aikanashi no gráfico. Portanto, eu pergunto novamente, será que desta vez vai ser diferente dos ciclos anteriores? E sem serem velas Aikanashi, sempre que fechamos 3 velas mensais seguidas, a seguir também a um bear market, também foi o início de um bull market. Aqui foi o que aconteceu em 2011, em 2015 aconteceu exatamente a mesma coisa, em 2009 aconteceu também o mesmo. E nós estamos a assistir ao mesmo comportamento no gráfico. Será também desta vez diferente e vamos fugir ao padrão dos ciclos anteriores, ou estaremos a iniciar realmente um bull market? Mas caros, tal como este meme indica, o Mohamed Ali representa o Bitcoin que constantemente se continua a desviar dos ataques dos órgãos reguladores, seja da SEC, seja desta operação conjunta que já é chamada de Operação Choke Point 2.0 para tentar derrubar o espaço cripto. E a verdade é que o Bitcoin abana, mas não cai, continua-se a desviar destes ataques, e isso demonstra a sua resiliência, a força da rede, a descentralização e o quão é impossível parar esta caixa de Pandora que já foi aberta e que não tem como ser fechada. Aproveito para dizer, é pela adoção e por esta revolução que eu estou cá constantemente. Por isso eu agradeço muito o vosso like, agradeço que partilhem este tipo de conteúdo e que, se querem continuar a ter este tipo de informação, subscrevam o canal, que não custa nada. Meus caros, foi tudo para o episódio de hoje. Vemo-nos no próximo episódio e fui!